Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui novamente. Amém. Hoje é dia 22 de maio de 2025. Amém. Uau! Tempo voa. E nós estamos aqui pela misericórdia. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Nós só podemos te louvar. Amém. Senhor, bendizer o teu nome. Teu nome que está acima de todo nome. Amém. Não há ninguém como tu, Senhor. Por isso nós nos curvamos diante de ti. Amém. Ó Senhor Jesus, confessamos com a nossa boca que tu és o Senhor. Amém. Queremos viver nessa realidade. Amém. Ó, nos submetendo ao Senhor. Amém. Senhor, abençoa nosso estudo desta noite. Amém. Senhor, abençoe todos os presentes aqui. Amém. Também todos que acessarão o canal do YouTube. Amém. Com a intenção de desfrutar da tua palavra. Amém. Senhor Jesus, Amém. abençoe nossos corações. Amém. Que possam realmente estar corretos, Amém. adequados, Amém. abertos para a tua palavra. Amém. Tua palavra que nos transforma, Amém. tua palavra que nos enche de vida. Amém. Senhor Jesus, Amém. não queremos ter apenas conhecimento, mas queremos receber o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Abençoa nosso estudo bíblico. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, estamos entrando hoje no capítulo 23 de Atos e nós deixamos Paulo na semana passada nas mãos do comandante romano que estava para açoitar, o Paulo mandou açoitar, mas aí descobriu que Paulo é um cidadão romano e aí deu medo, porque os romanos têm certas prerrogativas, né? E ele até falou para Paulo, você é romano, eu paguei uma nota para ter esse título de cidadão romano. Aí o Paulo falou, pois é, e eu tenho por nascimento. Então, soberanamente, Paulo, que já tinha sido bastante espancado, açoitado, judiado, né? Essa palavra judiado, acho que o primitivo dela é judeu, né? Vem de judeu, né? Então, ele foi judiado e agora ele ia apanhar de novo, mas ele apelou para a questão de ser um cidadão romano. Então aí, vou ler os versículos finais do capítulo 22 para a gente se situar aqui e dar prosseguimento, tá bom? Versículo 27 fala assim, vindo o comandante perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então aqui fala soltou-o, não é que libertou Paulo, mas Paulo estava sob custódia, mas não amarrado, como estava falando aqui, tá? Então, como cidadão romano, aí já tratavam Paulo com mais cuidado, tá certo? E aí no capítulo 23, versículo 1, nós temos já o sinédrio montado e Paulo ele se apresenta perante o sinédrio, tá bom? Então, capítulo 23, versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, sinédrio, nós já falamos em outra ocasião o que era o sinédrio, tá certo? Os irmãos se lembram? O sinédrio, falando de uma maneira resumida, é um tribunal composto de sacerdotes, de escribas, intérpretes da lei,
de fariseus, de anciãos, e eles têm a questão de julgar, né? Eles podem julgar questões legais, jurídicas e religiosas, tá? E eles dão aval para matar, para espancar, seja lá o que eles julgarem necessário, eles têm essa autoridade, tá bom? Como um tribunal do povo judeu. Então, Paulo estava ali diante do Sinédrio. O Sinédrio, segundo alguns historiadores, tinha 71 componentes, 71 pessoas componentes. Talvez 71 porque um era o sumo sacerdote, não sei se é por causa disso, né? Mas 70 era sempre um número comum entre eles ali, tá bom? Vamos lá, então. Paulo falou: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então, aqui, irmãos, eu quero explorar um pouco essa questão de andar com toda a boa consciência. Eu acho que é uma oportunidade para a gente falar a respeito da consciência e a respeito desse testemunho de Paulo, que disse que andava com toda boa consciência. O que é andar com boa consciência? Então vamos voltar lá para o Éden. Certo? O homem foi criado corpo, alma, espírito. Ok? O corpo tem, no primário a gente aprende, tem 3 partes: cabeça, tronco e membros. Não é assim? Então tá. A alma, nós aprendemos, tem 3 partes também, que compõem o nosso eu, ou seja, mente, vontade, emoção. Pensamentos, né? A mente tem os pensamentos, arrazoamentos, etc. e tal. A emoção, os sentimentos. E a vontade, as decisões, as determinações, as escolhas. Esse é você. Se tirar sua mente, vontade e emoção, o que você é? Um vegetal. Tá? Mas você tem uma personalidade. Então você tem uma alma. Uma alma é igual a outra? Não. Hã? Imagino. Só posso imaginar, mas quem pode falar bem é o Toninho Moreto. Ele pode falar bem. Bom, e a terceira parte do homem, que é a parte mais interior, é o espírito humano, que é composto de algumas faculdades, algumas funções, que são intuição, comunhão, consciência. Muito bem. Então fica fácil, né? Corpo, 3 partes. Alma, 3 partes. O espírito, 3 partes também. Então vamos lá. Estamos falando de consciência. Então no espírito nós temos o quê? Comunhão, intuição e consciência. Podemos alegar que a consciência é a parte mais importante do espírito. Tá certo? Vamos lá, voltando para o jardim do Éden. Deus colocou esse homem tripartido no jardim. Aí não é bom que o homem esteja só, tal, da costela, sabe tudo, né? Tá. E o Senhor deu uma ordem para o homem. Qual foi? De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, vai morrer. Tá certo? Quem governava o homem? O homem estava debaixo de que regulação, vamos falar assim, ou de que governo no jardim? De Deus. Deus ensinava o homem, Deus conversava com o homem, Deus falava: pode comer de tudo aqui, ó, tá? Ó, vou trazer os animais aqui, você vai dar nome para eles, não é assim? Ó, não é bom que você fique só, então vou fazer uma cirurgia no você. Então, veja, Deus estava ali.
Mas o homem desobedeceu ao Senhor na questão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso do jardim. O homem saiu do jardim. Quando o homem sai do jardim, ou ao comer dessa árvore, o homem teve uma queda, certo? E a partir daí, o que regula a vida do homem, o que rege a vida do homem é a consciência. Era para ser, entenda o que eu estou falando, era para ser a consciência. A consciência é um representante de Deus dentro de todo homem, falando, mostrando o que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que Deus aprova e o que Deus não aprova. Mas a consciência do homem, fora do jardim ali, conseguiu guardar o homem? Conseguiu governar o homem? Não. A gente vê que logo, podemos falar até de Caim. A consciência guardou Caim de matar o irmão? Não. E aí, quando chega no capítulo 6, a violência, os maus desígnios do homem imperam e é uma situação do pré-dilúvio, certo? E aí Deus trata com toda a humanidade trazendo o dilúvio, mas tem uma família que é salva, a família de Noé. Quando a família de Noé sai da arca, Deus estabelece que o homem tivesse um governo sobre ele por meio de outro homem também. Então vamos lá. Gênesis capítulo 9. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então esse é o governo humano. Vamos retomar os passos aqui. Primeiro, lá no Éden, governo de Deus, certo? Era para ser assim. Caiu, governo da consciência. Governou? Não. Aí então, governo do homem. Governou? Deu certo? Funcionou? Veio a lei. A lei era também para governar o homem. O homem se tornou iníquo. Iníquo é aquele que pratica a iniquidade, ou seja, transgride a lei. O homem quebra a lei. Então, Romanos mostra para nós que o homem se tornou, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e a questão da lei, o homem não conseguia cumprir a lei. Vamos lá, Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei veio e expôs que o homem é pecador. Capítulo 5, versículo 20. 5:20 de Romanos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa tomasse vulto, fosse bem exposta, né, que o homem não consegue. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aí já é a graça de Deus que veio nos socorrer, né? O homem, então, fracassou em todas essas situações. Percebe? Vamos retomar? Deus, consciência, homem, lei e iniquidade. Fracasso total. Eu pergunto, a consciência hoje consegue governar os homens? Vocês conseguem detectar que esse governo está presente hoje? O homem consegue governar o homem? A lei consegue governar o homem? Pois é, grandes fracassos da humanidade. Parece que a humanidade faz assim, né? Cai de um degrau, cai para outro, cai para outro, e parece que cada vez está se afundando mais.
Então, Paulo, quando fala aqui que ele andava com toda boa consciência, veja, alguém que anda de acordo com a consciência. É bom ou não? Imagine se todos os homens andassem de acordo com a consciência. Precisaria de câmera? Precisaria de leis? Precisaria de um monte de coisa para poder sobreviver numa sociedade em conjunto com outros sem ter problema? Precisaria de tudo isso? Não. A consciência, se eu for pegar alguma coisa, já começa a apitar, né? Vamos falar assim. Então você não pega, é do outro. Hã? Não é meu. Não é meu, exatamente. Opa, achei o negócio aqui. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Existe isso para a consciência? Não. Alguém perdeu, eu preciso achar. Certo? Eu lembro uma vez que eu estava caminhando na galeria Lúcia Cristina. Vocês conhecem a galeria? Lúcia Cristina. Conhece, não? Não? É Janete? É. Que tem o prédio que chama Lúcia Cristina, acho, não é? Bom, essa galeria mesmo. E ali uma vez tinha um rapaz na minha frente andando e eu estava andando atrás. Daqui a pouco caiu uma nota assim uma nota, acho que era R$1, uma coisa assim. E eu falei, acho que caiu do rapaz. Eu fui abaixar para pegar e a nota subiu assim, né? Era o pessoal que ficava lá na foto, Galeria Foto, lembra disso? E eles puseram pegadinha, uma linha de pescar, né, de nylon, e quando alguém via, e ele balançava assim até para ver, né? E foi, mas eu ia pegar para falar para você, mas fiquei com vergonha. Né? Aí eles davam risada, né? Mas, assim, a consciência nos toca. A consciência fala com a gente. Agora, a gente ouve a consciência? Muitos estão como se a consciência não falasse mais nada. E se falar, não vou dar ouvido. Mesmo a lei, se não tiver ninguém olhando, certo? Eu lembro que em certo lugar, alguém deu testemunho na Europa lá, tinha um lugar ali onde era proibido estacionar. Aí foi um brasileiro lá e falou assim, vou estacionar ali. Não, mas ali é proibido. Mas, e se eu estacionar? Não, mas é proibido. Mas e se eu estacionar? Ah, é proibido, como que você vai estacionar se é proibido? Quer dizer, não passava na cabeça daquela pessoa que ali podia estacionar mesmo descumprindo a lei. Você entendeu? Aqui é proibido, então não pode estacionar. Hoje o homem precisa do quê? Radar, de lombada, não é isso tudo? Pois é. Porque o homem não cumpre a lei. Então, essa iniquidade é anomia. A é sem ou é negação, nomia, nomos é lei. Então, o homem é sem lei. Eu costumo falar que os motoqueiros são sem lei. É ou não é? Moto pequena também. Por quê? Sinal vermelho não existe. Linha de ultrapassagem também não existe. Ultrapassa pela esquerda, pela direita, enfim. Consciência, nem tão E o triste de tudo isso é que muitos morrem. Muitos estão morrendo. Bom, esse é só um exemplo, tá bom? Olha só. Aí eu vou falar uma coisa assim, que a gente trabalha com crianças, e aí a gente tem que entender que esse deve ser o trabalho de adultos com as crianças. As crianças nascem em que estágio, em que patamar? Da rebelião, certo? Vamos resumir tudo isso aí. O homem está em rebelião contra Deus, contra a lei, contra tudo. E a criança nasce nessa situação. Nós temos que levar a criança a fazer o caminho inverso. Então, da rebelião para entrar debaixo da lei.
Quem é que vai dar lei? Pai. Pai e mãe. Certo? Pai e mãe. Até a Rô estava mostrando para mim. Até uma criança de menos de 3 anos que escolhe a própria roupa, que escolhe a comida que vai fazer, é porque os pais não estão dando nenhuma lei, nenhuma disciplina. Não tá... Então, isso é um problema. E aí, as crianças, debaixo dos nossos cuidados, devem ter lei, certo? Mas isso é o começo. Depois da lei, eles precisam estar debaixo do nosso governo, claro, e aí despertar o quê? A consciência. Deus gosta, Deus não gosta. A lei serve para despertar a consciência, tá? E se a criança for despertada na consciência, quando ela faz coisa errada, ela não consegue nem dormir. Mas se ela não é despertada, tem criança que já parece o quê? Um psicopata. Não tem sentimento nenhum de nada, de estar ofendendo ninguém, de estar desonrando os adultos. Para ele é um adulto e o brinquedo é a mesma coisa. Estamos nessa situação ou não? Sim. Tem essa situação ou não? Tem. Então veja só esse trabalho que nós temos. E daí da consciência estar, o último estágio, né, estar debaixo do governo de Deus. Por isso nós falamos, a Bíblia mostra o reino de Deus. Aonde nós devemos estar? No reino de Deus. O que tem no reino? Um rei que deve nos governar. Por isso nós invocamos Senhor Jesus. Quando você fala Senhor, você quer dizer o quê? Ele é o Senhor. Você deve obedecê-lo. Ele é o Senhor. Amém? Amém. Então, Paulo está mostrando aqui uma vida superior, um viver superior, como todo homem deveria viver, com toda boa consciência. Ó Senhor Jesus. É uma luta ou não é, irmãos? É uma luta. Então, nós estamos nessa luta. E nós mesmo precisamos aprender a viver dessa maneira. Não importa se estão olhando ou se não estão olhando, a consciência pode nos governar. Certo? Ó Senhor Jesus. E quanto mais a gente estiver debaixo desse viver na consciência, mais sensíveis nós estaremos. Amém? Então, a consciência é uma função do Espírito. Mas veja só tem consciência no Espírito? Não. Tem comunhão e intuição. Quanto mais nós vivemos na consciência, mais também nós vamos entrar nessa comunhão e intuição. Mais debaixo de um viver no Espírito. Amém. Voltando para Atos 23. Versículo 2. Mas o sumo sacerdote, então Paulo estava falando, deu esse testemunho, mas o sumo sacerdote Ananias, não tem nada a ver com aquele Ananias do capítulo 9, tá certo? Que estava em Damasco, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Dá uns tapas nesse rapaz aí. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me. Então Paulo não gostou muito de ter tomado uns tapas ali, né? E ele falou, Deus há de te ferir, parede branqueada. O que é isso? Esse é um termo que indica o seguinte, parede branqueada é você passar cal, certo? Então costumava-se passar cal nos túmulos, nos sepulcros. Então por fora estava limpo, bonito, e por dentro?
Morte, decomposição, podre, certo? Então isso quer dizer, você tem aparência, mas por dentro você está podre. Isso é hipócrita, né? Deu para entender? Parede branqueada. Mas o que acontece? Versículo 4. Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. De Deus. Esse de Deus é uma pergunta. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ai, ai, ai. Ainda bem que hoje ninguém fala mal de nenhuma autoridade. Ninguém. Então, não sabia, irmão. Então, ele está justificando aqui. Eu não sabia, senão não falaria isso. Tá certo? Acho que não deu para identificar que esse que tinha mandado bater nele era o sumo sacerdote, tá? Versículo 6. Vamos lembrar novamente, Paulo está diante do Sinédrio. Escribas, fariseus, saduceus, e aí isso vai ter importância aqui para a gente. O sacerdote é o que coordenava? Tinha um corpo de sacerdotes que serviam no templo. O sumo sacerdote era o principal dos sacerdotes. E quando tinha, por exemplo, o dia da expiação, era o sumo sacerdote que levava o sangue lá para dentro do Santo dos Santos, aspergia o sangue lá diante da Arca da Aliança, entendeu? Para fazer expiação por todo o povo. Isso acontecia uma vez por ano. Tá, mas nessa reunião que está Sim. tendo aqui, esse sumo sacerdote aqui, o Ananias, ele era o principal na situação. Devia ser, sim. Vamos lá, versículo 6 então. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou. Por que está dando essa informação? Então nós vamos entender aqui. Ó. Varões e irmãos, eu sou fariseu. Então, uma parte era fariseu, eu sou fariseu. Tá? Uma conexão. Filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele falou isso aqui de maneira estratégica, com bastante sabedoria. Por quê? Olha o que acontece quando ele falou isso aqui. Versículo 7. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. O alvo era Paulo. Ele falou umas palavras que desviou o alvo, certo? A multidão se dividiu. Versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição. E o que ele falou? No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, os saduceus não acreditam na ressurreição, nem anjo, nem espírito. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então ele levantou ali, e jogou a bola no meio do pessoal e começaram a bater uma cabeça com o outro lá, certo? Defendendo as suas posições, defendendo as suas doutrinas. E sempre que houver opiniões, doutrinas, vai haver dissensão, vai haver divisão. Então, Paulo fez isso aqui, ó. Olha só, versículo 9. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Parece que está pisando no calo dos saduceus, né? Versículo 10. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali
e o levassem para a fortaleza. Então, a confusão tomou conta daquele sinédrio por causa dessa palavra que Paulo falou. Deus deu sabedoria para ele, né? E ele jogou essa aí, e aí toda essa confusão foi armada. Versículo 11. Esse versículo é muito bom. Vamos ler juntos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, o Senhor, olha só, se colocou ao lado de Paulo. Em alguns trechos da Bíblia, fala que o Senhor é nosso advogado. 1 João, por exemplo, capítulo 2. Ele é o nosso advogado. Essa palavra em grego é paracleto. Vamos lembrar de paralelos, certo? Então ao lado. Kleto é uma inflexão do verbo kaleo, chamar, do grego. Então, chamado para estar ao lado. Oh, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso paracleto. Amém. E o Senhor aqui para Paulo era o paracleto, colocou-se ao lado de Paulo. Bom, tá bom. E o Senhor encorajou Paulo. O Senhor animou Paulo. O Senhor se colocou ao lado dele. Então, irmãos, a gente precisa admirar, né, essa vida de Paulo, essa pessoa que era um cristão e que passou a viver no Espírito, a viver servindo o Senhor, amando o Senhor, buscando o Senhor. E o Senhor se colocava do lado dele. E o Senhor conversava com ele, o Senhor o animava, tá certo? Então aqui de maneira especial o Senhor falou para ele, coragem. Irmãos, o Senhor é o nosso paracleto. Amém. E quando alguma situação sobrevém, o Senhor também nos fala, coragem. Amém. Vamos adiante. Claro, o Senhor não vai falar coragem quando nós estamos fazendo alguma coisa inadequada. Mas se nós estamos servindo o Senhor, e se nós estamos levando o testemunho do Senhor, o Senhor vai falar o quê? Coragem. Amém. Vamos para frente. Amém. Vamos para as cabeças. Certo? Então, o Senhor aqui estava encorajando Paulo. Ele é o paracleto. E o Senhor também mostrou para Paulo o que ele devia fazer. Do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Essa palavra, irmãos, deu para Paulo uma confiança, eu acredito. Que ele estava ali em Jerusalém, mas ele não seria morto antes de chegar em Roma. Se o Senhor falar que ele ia dar esse testemunho em Roma, o que vai acontecer? Ele vai dar testemunho em Roma. Sim ou não? Sim. Sim, vai dar testemunho em Roma. Então, Paulo tinha uma certeza. Enquanto ele não chegasse em Roma, ele ainda seria usado pelo Senhor para testemunhar. Amém. Amém? Amém. Irmãos, testemunhar. Aí eu queria também falar sobre essa palavra. Testemunhar aqui também é um verbo que vem do primitivo testemunho, certo? E testemunho no grego é mártir, certo? Mártir é o quê? O que é um mártir? É uma testemunha. Um mártir é alguém que testemunha aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou. Ele não está falando de doutrinas, ele não está falando de achismos, ele não está falando de filosofias, nada disso. Ele está falando de algo que ele viu, que ele presenciou. Irmãos, nós presenciamos, temos a presença do Senhor, nós temos sido transformados pelo Senhor
E nós podemos testemunhar. Amém. Nós podemos falar desse testemunho do Senhor. Amém? Amém. E o mártir é a testemunha mártir. Por quê? Ele não abre mão daquilo que ele testemunha. E se preciso for, ele morre por isso. Irmãos, muitos mártires existiram na história da igreja. E quem sabe, alguns de nós aqui também possamos ser alguns mártires. Pode acontecer ou não? Estamos dispostos ou não? Temos um testemunho para dar ou não? Somos testemunhas do Senhor? Mas às vezes tem vergonha. Hã? O Senhor tem que ajudar. O Senhor ajuda. Ajuda. Como que o Senhor ajuda? Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez eu já tenha até falado aqui. O meu filho mais velho tinha dificuldade, quando era criança, para ir para a escola. Eu levava ele para a escola, carregava a mochila dele, e aí a gente chegava antes de abrir o portão da escola. Mas quando abriu, ia conversando, então, filho, olha lá o cara, chegava na frente da escola, abriu o portão, não quero, pai, não quero. Falei, não, filho, você tem que... E era essa luta todos os dias. E a gente orava, né? Senhor, o que nós vamos fazer? Mas todos os dias. Algumas vezes a Rô ficava lá no recreio, né? Fazendo alguma coisa, só para ele ver a mãe lá no recreio e tal. Enfim, um dia, para minha surpresa surpreendente, estou lá, abri o portão, falei, e agora? Aí ele pegou a mochila da minha mão, pôs nas costas e entrou. Falei, uau! O que aconteceu? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Bom, vamos ver no dia seguinte. Dia seguinte, vamos lá. Pegou a mochila e entrou. Esperei um tempo, né? Depois de um tempo, aí eu perguntei para ele, filho, o que aconteceu que agora você entra na boa lá na escola? Pai, eu percebi que é só pegar a mochila e entrar. Quer dizer, o problema está onde? Não é? Então, testemunhar pelo Senhor, o que precisa? Pegar a mochila e entrar. A Bíblia. O Senhor é conosco. Amém. O Senhor está do seu lado falando, coragem. Fala. Fala e não te cales. Quer dizer, se for preciso, se der um tempo, você cala, né? Mas eu queria dar só esse... Às vezes o problema não está na nossa cabeça. É só abrir a boca e falar. Amém? Amém. Espero que esse testemunho é um testemunho. Possa ajudar todos nós. Amém. O Senhor está conosco. Amém. E o Senhor afirmou para Paulo que ele devia testemunhar lá em Roma, então ele foi para Roma. Vamos adiante, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, olha só, irmãos, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Olha só, irmãos.
um plano. De onde vem esse plano? Satanás. Irmão, vamos entender, Satanás amava Paulo? O que vocês acham? Não. Satanás odiava Paulo. Satanás queria fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Principalmente Paulo. É do Saulo, sim. É do Paulo, não. João capítulo 8. Veja só o que nós temos aqui. Ó. Versículo 36. Ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Senhor que está falando. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Essa é a situação deles aqui? Não. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, e a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. O Senhor está falando, vosso pai, mas que pai que é esse? Vocês não estão entendendo. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora, uma declaração forte. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, duas coisas aqui o Senhor falou do diabo. Ele é homicida e ele é mentiroso, e na verdade é o pai da mentira. Então aqui, esses camaradas aqui estavam falando em matar e estavam com uma mentira pronta para trazer o Paulo ali. Quer dizer, quem que é o pai deles? Não é? Veja a situação de Paulo. Quem é que está por trás de tudo isso? É o diabo. Paulo deveria ser morto. Esse é o pensamento do diabo. E nós vamos ver como ele se empenhou para isso. Daqui para frente. Nós vamos ver. Ó Senhor Jesus. Chegou a hora de Paulo? O Senhor não falou que ele ia testemunhar em Roma? Então ele iria morrer? Nesse momento aqui? Não. Irmãos, nada acontece se Deus não permitir. Amém? Então, versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, quem que é o filho da irmã de Paulo? Sobrinho de Paulo. Tendo ouvido a trama, quem colocou esse menino ali para ouvir a trama? É algo da soberania de Deus. Entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me?
Então eu vou ler um bom trecho aqui, irmãos, que não precisa nem de explicação, tá? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, sob maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Então, Deus colocou o menino lá, o rapaz, né? Não sei, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, tá? Colocou o rapaz lá, sobrinho de Paulo. Ouviu, falou com Paulo, Paulo falou, vai falar lá, tal. Todo o arranjo, falou com as pessoas certas. O comandante tomou essas providências. Tudo isso porque ele tinha que ir para Roma. Fazer o quê? Testemunhar. E em Roma, irmãos, o que Paulo fez? Escreveu cartas maravilhosas que nós desfrutamos. Palavras de revelação. Efésios, Colossenses, Filipenses, Gálatas. Ele estava em Roma quando ele... Estava em Roma quando escreveu. Cartas tão importantes. Escreveu a Filemon. Depois ele escreveu para o Timóteo, para o Tito. Creio que Hebreus também, entenderam? Foi através de Lucas. Lucas o auxiliou nessa... Tem um filme até que passa, né, tal. Não sei se é bem assim, entendeu? Mas, vamos lá. Lucas era alguém que era fiel com relação a cooperar com Paulo. Isso nós sabemos. Atos foi escrito por Lucas. E certamente Paulo ditou as experiências dele, senão não estariam aqui também. Lucas era alguém que recolhia informações. Ele ia atrás das testemunhas para recolher informações e relatar historicamente. É o trabalho de um historiador, certo? O Lucas fez o trabalho de um historiador. Escreveu o seu evangelho assim e escreveu também o livro de Atos. Sendo que alguns trechos de Atos ele estava junto. Algumas passagens de Atos ele era também um agente ali, um protagonista ali também. Amém? Amém. Vamos lá. Eu vou ler a carta, tá? Versículo 26. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. Ele nem espirrou, já falou saúde, né? Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Essa é a carta que o comandante Cláudio Lísias enviou ao governador Félix, que estava em Cesareia. Ok? Sem problemas aqui, né? Entendemos. Estava sob custódia do Império Romano. Tudo isso agora é um prisioneiro, é uma pessoa guardada pelo Império Romano. Versículo 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. É o arranjo
dos guardas ali, vai uma parte, depois dali para frente vai outra parte, deu para entender, né? Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Tudo certo? Tudo entendido aqui? Então, Paulo estava sob custódia do Império Romano, agora sob custódia mais específica do governador Félix, que estava em Cesareia. E ali ele ficou no pretório, guardado ali, com segurança. Certo? Os judeus poderiam matá-lo ali? Não. Não. Então, irmãos, eu só quero concluir aqui. Ó, vimos um capítulo hoje, né? Concluir que o Senhor, Ele é aquele que se coloca ao nosso lado. Amém. Amém. Mas também nós precisamos nos colocar ao lado do Senhor. Amém. Se nós nos colocarmos ao lado do Senhor, o Senhor também está do nosso lado. Amém. Vai chegar um momento em que podemos ser martirizados, perder. Vai, certo? Paulo foi preservado aqui. O Senhor falou, o Senhor tinha um propósito para ele, até Roma. O Senhor tinha algo reservado. Paulo tinha uma carreira para ser concluída, tinha coisas para fazer ainda. Nós não sabemos porque alguns foram martirizados cedo e outros não. Exemplo. Primeiro exemplo é o Estevão, certo? O Estevão foi martirizado logo no capítulo 7, ali de Atos. Era um dos diáconos, cheio do Espírito, cheio da palavra, e apedrejaram Estevão, e Saulo estava lá guardando as vestes daqueles que o apedrejavam. E ele morreu, foi martirizado ali, e levantou grande perseguição. Era uma pessoa também cheia da palavra? Era. A sua palavra foi ouvida? Está registrada. O Senhor usou ele nesse momento. E eu quero dizer até para os irmãos, o martírio de Estevão, embora tenha sido morto, nos encoraja ou não? Às vezes a gente precisa ser encorajado por aqueles que morrem, por aqueles que dão a vida pelo Senhor. O que isso mostra para nós? Que para essa pessoa vale mais ser uma testemunha do Senhor, ser martirizado por isso, do que agradar homens e ser alguém que se afrouxa, né, vamos falar assim, diante do perigo. Ele poderia negar o Senhor, poderia falar, não, desculpa aí, não é nada disso. Mas é isso? Não. Então, irmãos, vendo esses mártires, nós precisamos ser encorajados. Amém. Aos mártires do Antigo Testamento, Hebreus 11 fala muito deles, né? Aos mártires que estão registrados na Bíblia. Tiago, olha só, Tiago, irmão de João. Lembra que sempre o Senhor saía? Pedro, Tiago e João. Ia no monte da transfiguração, quem foi? Pedro, Tiago, João. Ia orar lá no Getsemane, quem foi? Pedro, Tiago e João. Então, esse Tiago foi martirizado no capítulo 12 de Atos. Você pode falar assim, mas alguém que estava tão próximo do Senhor, podia ser tão usado, foi martirizado? Eu não sei dizer. Certo? Por que o Senhor permitiu? Mas certamente o Senhor permitiu. O Pedro estava junto com ele. O Pedro não foi. Quem que é o Senhor? Jesus é o Senhor. Amém. Eu não sei dizer. Watmani é um irmão lá que cedo recebeu o Senhor, com uns 20 e tantos anos lá. E logo ele teve um ministério muito
como que fala lá? Pródigo, né? Muito cheio falou muitas palavras, muitos livros foram escritos, nós desfrutamos até hoje dos livros que foram escritos por meio do ministério do Otmani. E isso foi feito num período de tempo de 30 anos. Ele poderia ser muito mais usado, mas o que aconteceu? Em 1952, ele foi aprisionado pelo exército chinês comunista que entrou na China e morreu na prisão em 1972. O Senhor permitiu. Hã? Quantos anos ele veio morrer? 20. Não, ele tinha... Você sabe, Tito, quantos anos ele tinha? Não, acho que um pouco mais. Então ele ficou 20 anos na prisão, mais 30 anos de ministério, acho que ele tinha uns 20 anos quando se converteu, 20, 30, 70 anos. Pode ser, por aí. Mas veja, o Senhor permitiu que ele ficasse preso por 20 anos. Nesses 20 anos saiu algum livrete, algum folheto, alguma carta com palavras do ministério? Nenhum. Ele não podia escrever porque os comunistas pegavam as cartas lá. Se tem alguma palavra aqui de Jesus, alguma coisa da sua religião, não vai sair daqui. A única coisa que escapou foi o que ele mandou, porque ele tinha uma esposa, né? Ele mandou para a esposa assim, para que ela soubesse que ele permanecia no Senhor. Ele escreveu assim: ainda conservo a minha alegria. Senhor Jesus. E a esposa entendeu. Está firme no Senhor. Ó Senhor Jesus. Certo? Até hoje, né? Coreia do Norte, você não pode falar não. Também. Tem. Então, também hoje tem muitos mártires que a gente não conhece, que a gente não sabe, mas tem muitos que estão sendo perseguidos. Mas podemos ter uma certeza, irmãos. O Senhor está ao lado deles. Amém. Amém? E o Senhor também está ao nosso lado. Amém. Ele é o nosso Paracleto. Amém. O que é mais importante para eles é que a própria vida deles pode ser dada, entregue ao Senhor, pelo nome do Senhor. Muitos na humanidade morreram por nada. Certo ou não? Muitos morreram por nada. Mas morrer pelo Senhor certamente vai ter um galardão Amém. especial. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja ao nosso lado sempre, Amém. para nos encorajar a viver e a morrer por Ele. Amém. Amém.